Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Aqua Home, Aquaponia Familiar. Nesse vídeo vou falar sobre a estufa, tá? A primeira etapa de construção da nossa estufa, que abrigará o sistema de aquaponia principal. Para você que não sabe o que é aquaponia, resumidamente é um sistema integrado de criação de peixes com cultivo de hortaliças, em que a água dos peixes serve de nutriente para as plantas, que por sua vez ajudam no processo de filtragem da água, retornando mais limpa para os peixes. De uma forma bem simples, esse seria um conceito de aquaponia. E a gente tem o objetivo aqui de produzir alimento para a família, tá? Esse seria o nosso sistema de aquaponia. Eu falei dei detalhes do projeto, do que a gente vai fazer no espaço, e desse projeto de aquaponia, inclusive tem a marcação aqui dentro da estufa, no vídeo anterior. Se você não viu, vou deixar no card, tá? E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a primeira etapa de construção da nossa estufa. Não foi possível gravar vídeos antes, tá? Para mostrar a construção em si. Mas aí não teria muito prejuízo, eu acredito. A construção aqui é bem simples, eu vou dar detalhes de como a gente fez, tá? Inicialmente, por que eu resolvi fazer dessa forma, tá? Quando eu falo dessa forma, o que eu quero dizer? Base de alvenaria, como vocês estão vendo aí, e estrutura metálica, tá? Eu pesquisei bastante quando eu resolvi fazer a estufa, tá? Primeiro assim, de uma forma também bem ampla, por que eu resolvi fazer a estufa? Para abrigar o sistema. Basicamente, como a gente vai cultivar bastante hortaliça de ciclo curto, alface, rúcula, couve, enfim, proteger de pragas seria o objetivo principal. E segundo, também dar uma proteção para os peixes com relação à temperatura, tá? Uma forma bem simples seria esse o objetivo de iniciar o processo aqui de aquaponia com a estufa. Aí eu pesquisei bastante, principalmente na internet mesmo, vendo vídeo de pessoas que construíram estufas caseiras, estufas em casa, para verificar como eles faziam, tá? Tentar replicar aí um formato que fosse adequado para mim. Grosso modo, basicamente são duas formas que o pessoal constrói em casa, utilizando tubos de PVC, canos, né, ou madeira. Pensei primeiramente em fazer com canos, tá, tubos de PVC, mas no tamanho que eu resolvi fazer a estufa aqui, tem 4,5 metros de largura, tá, por 7 de comprimento, eu não fiquei seguro. E a altura máxima dela chega a 4 metros e pouco, ó, bem no topo lá em cima, tá? 4 metros e 20, 4 metros e 30 aproximadamente. Eu não fiquei seguro de que ela seria resistente o suficiente, tá? Além do que, tubulação de PVC, canos, né, não estão baratos, tá? E para ficar mais ou menos resistente, eu precisaria utilizar estrutura metálica, ferro de construção por dentro. Eu vi que o pessoal faz dessa forma, tá? Eu já vi muitos projetos, muitas estufas aí que o pessoal tem em casa que funciona muito bem dessa forma, tá? Não é uma crítica a esse tipo de construção, muito pelo contrário. Se a pessoa faz e utiliza é porque funciona, tá? Eu só achei que para mim aqui eu não gostei do resultado que eu simulei fazendo dessa forma, tá? Porque a ideia é construir uma estrutura que resista ao tempo, tá? E o PVC, o que eu descartei ele para mim, por a questão de imaginar que a resistência dele não ia ser suficiente, tá? E o PVC também, o cano, né? As tubulações, elas não foram feitas para ficar expostas ao sol. Então a tendência, eu não vi essa informação em lugar nenhum, mas eu imagino que o PVC exposto ao sol, ele não vai durar mais aí do que uns 5 a 7 anos, tá? Isso é uma opinião minha que eu não li em lugar nenhum, tá? Eu imagino que mais ou menos essa seja a durabilidade de um PVC exposto ao sol. Então assim, descartei PVC. Analisei a estrutura de madeira também, que muita gente faz de madeira, utilizando aí desde bambu, que tecnicamente nem é madeira, mas até madeira eucalipto, pinos, alguns utilizam madeiras melhores. Por que eu resolvi não fazer de madeira? Madeiras baratas, tipo escoras de eucalipto, pinos, teriam um custo bem mais acessível, até mais acessível do que eu estou gastando aqui, com a estrutura metálica. O problema é a durabilidade, tá?
Se eu colocasse as estacas de madeira no chão, não sendo uma madeira tratada, não ia durar mais aí do que 2 a 3 anos. Para utilizar uma madeira de lei, digamos assim, uma madeira melhor, o gasto também seria exorbitante. Aí ficaria bem mais caro do que essa estrutura que eu estou fazendo. Então assim, analisei essas duas situações, achei que não eram bem adequadas para mim aqui, por esses motivos. Ou questão de custo, questão de resistência, questão de durabilidade. Basicamente esses 3 assuntos que eu pesei bastante na hora de fazer. E aí resolvi fazer assim, tá? Eu não vi esse formato em lugar nenhum, tá? Não estou dizendo que não exista, tá? Pode ser que tenha já muitas pessoas que montaram dessa forma, mas eu não vi. Tá? Eu imaginei assim, tentei simular ao máximo uma estufa que eu imaginava resistente, tá? Ao tempo, com durabilidade, tá? E aí resolvi fazer dessa forma. Então vamos começar. Resolvi fazer a base de alvenaria, principalmente para afastar a estrutura metálica, que também poderia ser de madeira nesse caso, do chão, da terra, tá? Aí a durabilidade tanto do ferro, do aço, como da madeira é muito maior, tá? Se não ficar em contato direto com a umidade do solo. Então nesse sentido poderia ser madeira também, sem nenhum problema. Aqui basicamente eu gastei meio milheiro, 500 tijolos para fazer essa base, tá? Como eu falei aqui, são 4,5 metros de largura por 7 de profundidade. Uma estaca em cada canto, tá? No caso, na largura aqui tem mais uma no meio. Eu falo, quando eu digo estaca é coluna, tá? E na lateral já são, além das duas das pontas, são mais 3, tá? Uma centralizada e mais 2 intermediárias. No lado de cá, a mesma coisa, tá? Profundidade das estacas, em torno de 70 centímetros, tá? Eu utilizei também, eu acredito que aqui vai dar para ver, ó, aqui que quebrou um pouquinho, garrafas, tá? Reutilizei umas garrafas que eu tinha aí para nivelar, tá? Fazer uma espécie de viga nivelando a altura da alvenaria. Por que nivelar? Eu não afundei, tá? O chão aqui. Não sei se vai dar para ver bem no vídeo, mas eu nivelei apenas entre estacas, dessa estaca até essa. E isso que eu vou falar aqui se aplica a todas as outras, tá? Eu nivelei apenas entre estacas. Então o nível dessa parte de alvenaria aqui não é o mesmo dessa aqui, tá? Essa aqui está mais alta. Eu fiz apenas o nível entre estacas, tá? Subi os tijolos, tá? E depois nivelei com uma pequena viga. Então no caso, nessas onde ficou a viga um pouquinho mais larga, eu utilizei, aqui dá para ver também, ó, garrafas para preencher o espaço. Dá uma utilização, né, para as garrafas que de outra forma iriam para o lixo, e economiza um pouco de tijolo e concreto. Ferragem também não comprei nada, é nova, tá? Aqui eu utilizei cantoneiras compradas em ferro velho, tá? Com a ideia aqui principal de soldar a estrutura metálica, que eu vou mostrar em seguida na concavidade aqui da cantoneira, tá? Isso em todas elas. Espaçamento entre estacas 1,75 m na lateral, 2,20 metros na largura. Estrutura metálica, aqui a gente já tem uma montada, foi erguida ontem e concretada, tá? Eu vou mostrar depois o pedaço da tubulação que a gente comprou, tá? Isso aqui foi tudo adquirido em ferro velho, tá? Cada barra dessas metálicas tinha aproximadamente aí entre 1,70 m, 1,80 m. Eu não sei no que eram utilizadas anteriormente, acabei não perguntando. Ela possui 2,5 cm de largura do ferro, né? Estrutura metálica. E 2 milímetros, 2,5 a espessura, especificamente do ferro. Depois eu vou mostrar ali um pedacinho, ficar mais fácil de entender. Então o que a gente fez basicamente? Foi cortar as extremidades, tá? As arestas, e soldar no tamanho que a gente planejou aí, que a gente
gostaria que ficasse. Estou pegando aqui um pedacinho da barra para mostrar exatamente como que é a barra. Aqui é um pedacinho que sobrou, tá? Dá para ver que na ponta ela veio dessa forma aqui, ó. Ela foi tirada de alguma utilização anterior que ela tinha. Tá? A largura aqui, ó, do cano, do tubo, 2,5 cm, e a espessura 2,5 mm, tá? Então o primeiro passo foi cortar essa aresta, essa extremidade, deixar reta, para que a gente pudesse dar uma lixada, para que a gente pudesse soldar no tamanho desejado. Essa estrutura metálica que está montada são basicamente 3 modelos. Um é o modelo do fundo, que é o mesmo modelo que está atrás aqui, que é da entrada. Laterais aqui, 2,5 metros de altura, com o pé direito no meio. Tá? Essas são as únicas peças que a gente fez com o pé direito, as das extremidades. Largura aqui, ó, 4,5 metros, tá? Na verdade 4,55 ficou para adequar aqui o tamanho da alvenaria. E aquelas barras que estão ali formando o telhado, né? A casinha, ficou com aproximadamente 2,38 metros a 2,40, em torno disso. Esse último pedacinho aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, 80 centímetros, tá? Então 80 centímetros, o pé direito aqui 2,5 até nessa altura. E essa barra aqui, aproximadamente 2,40. Nesse tamanho que a gente soldou a estrutura dessa forma. Então essa que fica ao fundo da estufa ficou com essa medida, tá? Desse formato. E aqui a do início da mesma forma, mesmo tamanho. Essa madeira, essa ripa aqui que está fixando a estrutura, foi para auxiliar no plumo, né? No nivelamento antes da concretagem e da soldagem, tá? E como isso foi feito ontem, ainda não foi tirado. Vou mostrar aqui como que foi feito a soldagem. Eu acredito que aqui vai ficar melhor. Aqui dá para ver que tem esse pedacinho aqui é uma cantoneira que a gente concretou, né, na estaca, e depois foi soldado na estrutura. Aqui dá para ver uma emenda. A estrutura foi toda emendada, né, como eu disse. Essa estrutura metálica tinha em torno de 1,70, 1,80, então a gente soldou aí no tamanho desejado. Nessa lateral, aqui vai mais uma, aqui outra e aqui outra. Então são mais 3 estruturas similares a essa, que vão ser fixadas aqui para fazer a estrutura da estufa. A diferença, nenhuma delas vai ter esse pé direito aqui, tá? Porque eu quero espaço livre aqui no meio. Então esse pé direito elas não terão. A estrutura do meio, ela vai ter também essa transversal, tá? Essa aqui. As demais, as intermediárias, ou seja, aquela que vai aqui e aquela que vai aqui, elas não terão essa cruz, tá? Vai ser só os pés direitos laterais e o teto, vamos dizer assim. Dessa forma que a gente fez. Mais uma questão de gasto de material, enfim, para adequar a quantidade de ferro que a gente tinha comprado. Não tem nenhum outro motivo. Detalhe sobre preços. Eu vou deixar o orçamento da estufa quando eu terminar, tá? Quando ela estiver pronta, aí eu vou passar certinho o preço, quanto a gente gastou para montar. De início, o que dá para falar é que essa estrutura metálica a gente comprou em ferro velho a R$ 3,50 o quilo, tá? Foram aí aproximadamente 62 ou 63 barras, tá? Barras de 1,70 m a 1,80 m, que totalizaram aí em torno de 150 quilos, talvez um pouco menos. O custo que eu paguei toda essa estrutura metálica, então, ficou em torno de 525 reais, aproximadamente. Execução está sendo feita todas por mim mesmo, com ajuda, no caso, principalmente da parte metálica do meu pai. Ele comprou uma máquina de solda há pouco tempo, é aposentado e queria uma máquina de solda em casa para eventualmente, quando precisasse fazer algum servicinho, não precisar contratar, ele mesmo fazer. Sempre foi adepto do faça você mesmo, né? E aí ele queria treinar solda. E aí acabou
ocorrendo aí uma junção do útil com o agradável, né? Ele pôde treinar, que era o que ele queria, e aí ele está me ajudando aqui na montagem dessa estrutura metálica. Na verdade, a parte da solda é basicamente ele que faz, eu apenas auxilio, né? Na montagem, no corte, enfim. A estrutura de alvenaria, até se tiver algum pessoal da construção civil aí já pedir desculpa e para maneirar nas críticas, né, pessoal, porque fui eu mesmo que fiz, tá? Nunca tinha feito isso antes, nunca tinha pego uma colher de pedreiro assentado no tijolo, foi a primeira vez, tá? E fiz sozinho, né? O meu pai, na verdade, me ajudou a fazer o esquadro. A gente fez o esquadro, foi batido o nível, e a partir dali eu fui assentando os tijolos, fazendo a concretagem das vigas, tudo certinho. Ou não tão certinho, mas enfim. Então, obviamente não está perfeita, se observar bem vai dar para ver alguma imperfeição, mas nada que atrapalhe o objetivo principal. Eu acredito que eu tenha passado bem aí com detalhes o que foi feito até agora, tá? Não foi possível filmar a execução propriamente o trabalho, né, do dia a dia, por uma situação mais de... Um pouco é complicado, principalmente a questão da soldagem, né? Bastante risco, tem que usar muito equipamento de proteção, então para acabar filmando essa atividade fica um pouco complicado, sozinho principalmente. Mas eu também não sei se eu vou conseguir filmar a execução do que falta, tá? Vou tentar, mas na pior das hipóteses, vamos dizer assim, eu vou mostrando o passo a passo, aí, o acompanhamento, o que a gente está executando. O próximo passo agora é terminar as estruturas metálicas que faltam. Depois a gente vai colocar as transversais, fixando essa estrutura aqui em todas as outras, né? Na verdade são 5 estruturas como essa. Eu vou mostrar aqui no chão, estão as barras já soldadas aqui, ó, com um comprimento de 7 metros, tá? Que é justamente o comprimento da estufa, né? Então a gente vai colocar essas barras, uma bem ali bem aqui, deixa eu mostrar aqui, uma bem aqui no topo, tá? Uma aqui no canto, uma nesse canto lá do outro lado e mais uma transversal, uma intermediária, tá? Então serão 5 barras com 7 metros ligando aí essas estruturas, tudo soldado. Posteriormente a gente vai colocar o plástico, tá? Vai ser comprado um plástico próprio para estufa, 150 micras a princípio, ainda não comprei, mas já estou olhando para comprar. Na lateral aqui a ideia é colocar da muretinha aqui, da alvenaria até 1,5 m aproximadamente, colocar uma tela tipo mosquiteiro, tela fininha, com a malha fininha, para que não entre nenhum tipo de inseto, enfim. E já na parte superior, ficaria aí com aproximadamente 1 metro, tá? Da quina aqui até na parte que vai a tela mosquiteiro. Aí a ideia era colocar uma tela estilo sombrita, mas não escura. Porque a ideia aqui não é, a gente não precisa de sombra, né? A ideia é assim de colocar uma tela com uma malha um pouquinho mais maior para que ocorra uma ventilação mais adequada. Então, acho que essas são as próximas etapas, né? E aí próximo vídeo eu já vou filmando aí, fazendo acompanhamento aí da construção da estufa. Grande abraço a todos, obrigado por terem assistido. Se gostarem do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal aí para acompanhar a continuidade do nosso projeto, da nossa execução da estufa.